Zeni tá me ouvindo, né, Zeni? Ótimo. Então, eu vou começar, tá? Vou já compartilhar o slide que eu fiz aqui, como toda aula eu tô fazendo. E o tema da aula de hoje, galera, para que vocês não estão assistindo depois, é a continuação da semana passada, que eu dei é, falando tudo que a gente vai ver nesse módulo, nessas três aulas de massas doces. E hoje é a nossa primeira aula, no caso falando só das massas doces, a massa frola, a brisée e a sablé. Então hoje eu vou falar um pouco mais aprofundado delas. Semana passada eu falei só por cima, falando um pouco de tudo que a gente abrange nesse módulo, né? Então hoje vou estar falando especialmente dessas três, falando de produções, e assim vamos lá. Compartilhar aqui o. Abriu o slide aí, Geni, pra ti? Ótimo. Então, tá vendo, né? Direitinho? Então, começando, né? Massas doces, como a gente já tinha falado. Essa é a primeira aula do nosso módulo de massas doces. E nela eu vou falar sobre a frola, a brisée e a sablé. No caso das massas doces, que são mais essas massas quebradiças. Nesse módulo a gente fala massas doces, mas a gente ainda não está falando de bolo, nem nada do tipo. A gente está falando sobre as bases mães da confeitaria mesmo. Que eu botei uma frasezinha que eu peguei do slide do Instituto. O profissional de confeitaria deve ser um estudioso, buscar novas técnicas, novas experiências, não deve ter preguiça de buscar conhecimentos nas diversas áreas de estudo. Que é o que a gente tem de fazer nessa quarentena, né? Sempre procurar novas experiências, a gente buscar novas técnicas também. Que o Instituto está com uma coisa bem bacana, né? Que são as plataformas digitais, com o Mundo IM também, que o IAM mesmo disponibiliza alguns cursos, aquele confeitaria vegana, profissional confeiteiro novamente, e vários outros módulos, assim, coisas bem bacanas também, que é muito bacana todos vocês se profissionalizarem e ir atrás mesmo desse curso, que é mais coisas a agregar no de vocês, né? São conhecimentos que nesse momento, já que a gente não está podendo sair de casa, que a gente tem que estar se resguardando, a gente pode usar esse momento em prol da gente, aprender mais novas técnicas e, tipo, o que for aprendendo, depois vem tirar as dúvidas comigo e aí a gente vai indo junto, né? Mas uma coisa bem bacana do Instituto foi disponibilizar esses cursos a mais, né, para vocês. Então, nessa quarentena é bom a gente dar um foco maior nisso, para que a gente não fique só na mesmice. E sim, a gente se profissionaliza e se capacite mesmo de longe, tá? Vocês, assim, têm um coordenador maravilhoso, tem um professor também que está sempre à disposição. Então, vamos usar esse tempo para fazer coisas boas mesmo, que a gente possa aproveitar esse tempo aí. Em caso das massas doces, né, como eu tinha falado, a pâté brisée, que é a mesma coisa de massa, tá? Massa e pâté é a mesma coisa, só muda o nome mesmo. Então, pâté brisée, pâté sucré e a pâté frolla, que no caso é tudo que a gente vai falar hoje. No caso, as massas doces, né, sablé, brisée e a frolla, elas são extremamente utilizadas nas confeitarias de base, podendo ser usadas para a elaboração de doces e salgados. Como eu tinha falado por cima semana passada, cada uma delas só se diferenciam por conta de uma tem mais açúcar do que a outra, uma tem mais manteiga ou gordura do que a outra. Então, isso que é interessante delas. E elas são as três bases que a gente sempre usa na confeitaria. Os ingredientes principais na elaboração dessas massas são de farinha de trigo, né? Manteiga e ovos, como eu falei também na aula passada para vocês. E que é o que faz mesmo a massinha dessas crocantes, que sempre a gente está bem. E coadjuvante que está dizendo aqui, né? Que a gente pode usar a água também em algumas dessas receitas. O açúcar em maior quantidade, dependendo do que você quer na sua massa também. Você pode acrescentar mais açúcar
como eu tinha falado, não sei se vocês lembram semana passada, que essas massas são super versáteis. Então, se a gente quer incrementar, acrescentar carga, ela é super versátil, é super tranquilo, mudar um pouco mais a receita. Que dá para acrescentar chocolate em pó, sal também, farinha de amêndoas. E aí fica a critério da pessoa, da atividade da pessoa de está fazendo, né? E a maioria dessas massas foi criada aí a partir de 1950. E aí, a partir daí, quando fizeram a mãe mesmo, foram diferenciando cada uma delas. Uma com mais manteiga, outra com mais açúcar, outra levando água, outra levando gema e ovos. E assim, vai. As principais diferenças são a proporção de manteiga, farinha de trigo, a presença de açúcar, que também interfere na preparação. Porém, o preparo é o mais significativo dos fatores que irá interferir no resultado final. No caso, como eu tinha falado para vocês, que dá para a gente fazer tanto sablé quanto sucrê. A sablagem, a cremagem eu vou falar um pouco mais também lá no final, só para a gente poder dar essa recapitulada e sempre estar lembrando, sempre estar praticando. Essa semana eu fiquei muito contente, porque muita gente praticou. Eu até anotei aqui no bloco de notas a quantidade de pessoas que praticaram essa semana, que eu fiquei, assim, realmente bem contente do que na semana passada, que era de massas fritas e poucas pessoas tinham feito. Mas essa semana, acho que partir de doce, né? Vocês mesmos são confeiteiras mesmo, então tudo que é doce vocês estão fazendo. Salgado vocês ainda não fizeram tanto, né? Mas quando é doce, menina, essa turma é demais. E aí, falando mais da pâté brisée, que ela não confere açúcar, por isso que quando a gente estava falando de massa, essa massa também dá para fazer a massa de quiche, porque ela não leva açúcar. Ela é uma massa que também a gente faz sobremesas, mas é uma massa que a gente não coloca açúcar. Por isso que também dá para fazer a parte salgada com esse tipo de massa, tá? Importante dessa massa é que os insumos estejam gelados ou frios, no caso a manteiga. Como a gente sabe, ainda mais onde a gente mora, a manteiga ou a margarina ela derrete mais fácil. E aí atrapalha um pouco na nossa receita. Como essa semana a Lúcia tinha falado, que usou a Quali e aí achou que a receita deu um pouco errado, ficou mais mole, ela teve que acrescentar mais farinha, acabou que a massa dela ficou um pouco mais dura. Então isso também difere. A gente realmente tem que priorizar a usar os insumos mais frios ou gelados. Tem gente que até para fazer massa bota a massa na geladeira, farinha de trigo na geladeira. Isso não é ruim, é uma das técnicas que as pessoas vão inventando também e vão fazendo com que dê certo. Então é importante, muito importante usar manteiga gelada ou fria. A farinha de trigo também, se você puder, botar para gelar. E o bacana dessa brisée é que a gente não precisa homogeneizar tantos ingredientes, porque ela vai ser uma massa mais fácil ou uma massa um pouquinho mais difícil de trabalhar. Então, a gente, quanto menos, é só para misturar mesmo, não precisa dissolver todo o açúcar nos dedinhos, como tinha falado, ou até mesmo bater ela na batedeira. Então, o mais rápido que a gente puder homogeneizar essa massa, melhor, porque a gente não vai ter tanto trabalho. E o importante dessa massa, quanto das outras, é sempre dar o tempo de repouso delas. Como eu te falado, toda vez que a gente está trabalhando com a massa, farinha, a gente está gerando um pouquinho de glúten, mesmo que não seja um glúten tão alto. Mas toda vez que a gente mistura, elas meio que ficam estressadas, todas as massas. E a gente tem que dar um repouso nela, para que a gente possa voltar a trabalhar com ela. Porque se a gente for trabalhar com ela, assim que a gente acabar de juntar os ingredientes, homogeneizar, essa massa ela vai estar estressada. E aí toda vez que a gente for abrir ela no rolo, até mesmo na pontinha de dedo, ela vai sempre tender a se fechar. Porque ela não está no momento dela ainda. Então a gente sempre tem que respeitar esse descanso. Pelo menos de 40 minutos. E aí tem massas que, por conta de ter mais manteiga ou ter mais açúcar, vai de 2 até mesmo 4 horas de descanso. E aí, no caso da brisa, a gente deixa ela ali descansando de 40 minutos a 1 hora e já tá tudo ok. Se você tiver trabalhado com os insumos gelados. Agora, se não, se você pegou tudo em temperatura ambiente, ela vai ter que descansar um pouquinho mais, para que a gente possa realmente trabalhar com ela. E como essa massa é uma das mais versáteis, que dá até para fazer quiche, ela suporta até recheios mais líquidos, por conta da massa dela ser um pouco mais rígida, não levar açúcar. Então, ela é melhor para se fazer quiche, e até mesmo algumas sobremesas que vai com um pouco mais de líquido, como geleia, como uma compota, como
Os recheios que são realmente mais líquidos, né? Então, o ideal de alguma sobremesa com recheio líquido seria a brisée, ou até mesmo salgado. Continuando. Tá com alguma dúvida? Vocês? Tá tudo ok, Zeni? Tô falando rápido demais. Ótimo. A Regina apareceu, só tô vendo que ela tá aqui, mas não tô vendo ela não. Continuando. E essa brisée, rapidinho, essa brisée ela tem uma textura mais de massa folheada, não massa folhada em si. Por conta da gordura que ela vai, dá uma sensação que ela é um pouquinho mais folheada, tá? Mas não é massa folhada. A parte sucrê, ela é uma das que vai açúcar, entre, como falei, a frola e a brisée. A brisée ela não vai nada de açúcar. Então, a sucrê e a frola ela já vai um pouco mais de açúcar. Então, ela é uma massa levemente adocicada. A textura dela é farelenta. O manuseio dela é mais fácil do que a brisée, porque ela é uma massa mais que, como vai açúcar, vai deixar ela um pouco mais leve. E a outra ela é mais maçuda, no caso a brisée. A versatilidade de recheios, tanto nela quanto nas outras também. E essa vai gemas no preparo, como eu te falado. O que separa essas massas mães é uma coisa ou outra, é um insumo ou outro. Essa, no caso, vai gema. A brisée não vai açúcar. A, a sablé, ela vai ovos e gema. Então, são pouquinhas coisas que diferenciam que às vezes pega a gente no fogo, né? Mas essa é a parte da sucrê, que ela é farelenta, como a gente falou também. Todas elas a gente pode fazer pelo método sablé. E aí essa é um pouco mais farelenta, você vai ver melhor. A frola é uma massa quebradiça também, que na textura, na massa dela a gente coloca ovos e gemas, que ela vai ficar, isso vai fazer com que ela dissolva melhor na boca. Quando a gente morder ela, ela vai estar crocantezinha, mas quando for na boca, por conta do ovo e da gema, vai deixar ela mais macia na boca, vai esfarelar mais rápido na boca. E ela também é uma das mais fáceis de modelar, por conta também que vai mais líquido, no caso, a gema e os ovos. Então fica bem mais tranquilo trabalhar com ela, porque ela vai levar mais líquido, no caso. Aí aqui falando um pouco mais delas, tá? A massa frola vem do termo açucarada em francês. É uma variedade de massa com teor elevado de açúcar. Em sua composição que torna a massa mais doce. E é considerada a massa mais leve. Como a gente falava, como essa massa ela vai ovos e gema, vai deixar ela um pouco mais leve, porque ela está acrescentando mais líquido na massa. E é uma das mais ideais para se fazer sobremesas, por conta dela ser a mais docinha, né? As outras têm doce, mas essa é um pouquinho mais docinha, a frola. Ela vai um pouco mais de açúcar. A sablé vem em francês também, que significa arenoso, que é o tipo de massa que também contém açúcar, porém em menores porções. Entretanto, em seu teor de manteiga é bem elevado. A massa sablé é uma das massas mais gordurosas e comparada às demais. É considerada a massa mais pesada, como eu tinha falado para vocês, né? Como eu tinha falado, estou falando toda hora também, são pequenos fatores, pequenas coisinhas que indiferem uma massa da outra. E essa, no caso, é a sablé. Essa já leva açúcar, essa já é considerada um pouco mais pesada. A brisée significa quebrada, e é uma massa de textura arenosa também, quebradiça. E o método aplicado a ela é de sablagem. Essa massa é comumente preparada na versão salgada. A massa brisée é considerada uma massa média. No caso, como eu tinha falado, a brisée a gente usa tanto na doce quanto na salgada. Ela é a mais versátil de todas as três, no caso. Dúvidas? Veni. Tá com dúvida em alguma coisa? Tô falando muito rápido. Quer que eu repita alguma coisa? Certeza? Se eu estiver falando rápido, você avisa, tá? E se você não estiver entendendo alguma coisa, você também sabe. Que aí eu volto sem nenhum problema. E umas dicas para quando a gente estiver trabalhando com esse tipo de massa, tanto a frola, quanto a brisée, quanto a sablé. Se sua massa possui grandes quantidades de açúcar, preferir utilizar o método cremagem. No caso, como eu te falava, a sablagem é a cremagem, né? A cremagem é quando a gente parte de um creme, com os ovos, a gordura e o açúcar. Se a gente está acrescentando muito açúcar,
e a gente quer dissolver essa açúcar melhor, a gente pode bater essa. No caso, a gente pode preferir fazer pelo método cremagem, que é a partir do creme, se a nossa receita vai muito açúcar. No caso, como eu já falei, se a gente quiser incrementar, colocar um pouco mais de açúcar, colocar, fica com você. Então, aí é uma das dicas. Se a sua massa for ter muito açúcar, é bom começar a fazer pelo método cremagem, não pela sablagem. No caso, é a farofinha na pontinha dos dedos. Se o recheio da torta for moderadamente amargo, utilize a massa sucre. Oh, meu Deus. A massa sucre, que é a parte que é a massinha mais doce, né? E aí também é o equilíbrio também que a gente já falou em algumas aulas. No caso, se o meu recheio for um pouco mais amargo, a gente vai usar a sucre, que ela é a mais doce. Caso o recheio da torta seja bastante doce, opte pela massa sablé, que é a menos doce. Ou até mesmo a brisée, né? Que não vai nada de açúcar. Então, isso aí, falando mais uma vez do equilíbrio, aí fica com você. Então, a criatividade também tem que partir de um ponderamento. Não deixar a minha sobremesa não tão doce e também não tão amarga ou até mesmo sem nenhum doce. No caso, usar uma ganache amarga com a brisée. Aí não rola. Então, é melhor usar uma sucre, que é um pouquinho mais doce. Devido ao teor de gordura, não é necessário usar as formas antes de assar. Ai, que agonia. Então, quando a gente vai trabalhando com essas massas, já que elas dão muita gordura, a gente não precisa ficar untando o forno, tá? É só a gente deixar lá na forminha bem, bem bonitinho, como as meninas fizeram essa semana, que foi muito bom essa semana, que todo mundo produziu bacana. E essa semana também a gente vai produzir também. E a manteiga é um ingrediente insubstituível, pois agrega textura e sabor à preparação. Que no caso, se a gente for fazer uma dessas massas e não usar manteiga ou até mesmo a margarina, vai ficar completamente diferente, não vai ficar nada legal. Conta que, como tá falando aí, né, a manteiga é um ingrediente insubstituível. Porque se não tiver gordura, a gente não vai conseguir ter essa massa. Não dá para fazer a massa só com farinha, ovos e açúcar. Então tem que ter realmente a manteiga, tem que ter a gordura. Até porque gordura é sabor, gordura é vida, gordura é prejudicial à saúde, é prejudicial à saúde, mas é uma coisa maravilhosa a gordura. E principalmente manteiga, quando é manteiga de verdade. Que o sabor de manteiga é maravilhoso. E aqui só reforçando a sablagem e a cremagem mais uma vez. Que nesse método, no caso a sablagem, né? Esse método a farinha é impermeabilizada pela manteiga fria ou gelada. Que no caso é a farofinha, a areiazinha que a gente vai fazer com a pontinha dos dedos. Que gera uma textura granulada. Esse granulado fica similar à areia. O fato de a farinha estar impermeabilizada fará com que, ao adicionar os ingredientes líquidos, essa massa não desenvolva o glúten. Porque é justamente o que a gente está fazendo, encapsulando o glúten na manteiga. Então, quando o líquido chegar, não vai já chegar soltando o glúten. Então, esse que é o bacana da sablagem. E a camada de manteiga é encapsulada na farinha de trigo fará com que a farinha fique fermentizada e sequinha, proporcionando assim uma textura arenosa e quebradiça. E aí, depois que a gente tem toda essa areinha, a gente junta, deixa ela descansar e é que a gente começa a trabalhar com essa massa. Então, a sablagem sempre vai ser assim. Partindo de encapsular a farinha de trigo na manteiga com a pontinha dos dedos, fazendo essa farofinha úmida e depois acrescentando o restante dos ingredientes. No caso, a cremagem, como eu já falei, reforçando mais uma vez, que parte de um creme, né? A técnica que parte de um creme. Emulsionando os ovos, a manteiga e o açúcar. E aí só depois acrescenta na farinha de trigo no final, mas também de forma rápida para que também não desenvolva o glúten. Alguma dúvida? Zeni? Nada de dúvida? Certeza? Absoluta? Ok. Vamos seguir então. Na cozinha não trabalhamos apenas com chocolates, açúcar, ovos, farinha. Somos produtores de sonhos, belezas e expectativas. Hoje foi um pouquinho mais rapidinho, porque no caso é para falar mesmo só dessas três massas. A frola, a brisée e a sablé. Porque essas três, no caso, a gente tem que produzir bem bastante ainda. Quando assim que a gente voltar das nossas aulas, vai ser a nossa primeira aula. Deixa aqui. Nossa primeira aula, porque elas são super versáteis, então não só apenas três massas,
Mas a partir dessas três a gente consegue fazer uma infinidade de coisas. Só respondendo aqui no grupo, rapidinho. A Lúcia vai entrar agora. Pronto. Esperando a Lúcia, né? Que ela disse que ia entrar aqui agora. Então, reforçando mais uma vez, essa será a nossa primeira aula. E o básico mesmo delas são só isso. A gente entender que cada uma tem sua funcionalidade, cada uma tem a sua diferença, que uma leva açúcar, a outra não, a outra é mais pesada, a outra leva mais gordura, no caso manteiga. Entender todos esses pontos direitinho, porque quando a gente voltar para a prática, a gente vai só praticar mesmo. Se for para relembrar alguma coisa, vai ser só realmente para relembrar, para a gente não focar tanto mais em teoria, já que a gente está fazendo isso nessas semanas de quarentena, né? Então, é importante é que, no caso, vocês entendam e todos que vão assistir essa aula depois gravada, entenda. E se realmente ficar alguma dúvida, pode me procurar, pode vir a mim novamente para tirar qualquer dúvida dessas massas. E essa semana também ainda vai ter a tarefinha. Vou botar esse slide no grupo também, para as meninas ficarem estudando. Todo mundo ficar estudando. E lá eu vou botar a atividade da semana também. Eu não pus no slide, já acabei esquecendo. Mas também vai ser para replicar alguma dessas massas. Da semana passada eu pedi para fazer a frola, eu acho, alguma coisa assim, vou até me relembrar. E aí, essa semana eu vou desafiar vocês, passar como atividade de casa, a gente tentar reproduzir um brisê. No caso, também brincar com a parte de salgado, ou uma outra. E aí, para ser bem bacana também essa semana, de muita produção. Porque essa semana eu tava até comentando que com o Ian. Eu fiquei muito contente, porque realmente foi tipo, umas 10 pessoas produziu em casa e isso me deixou bem contente. Até mesmo eu também tenho que começar a produzir também para ficar mostrando a vocês. Então, a primeira aula da gente é Brisa e Sucre e Frola. Espero que tenha ficado tudo entendido, sem nenhuma dúvida no caso da Zeni. E também quem estiver assistindo essa aula gravada depois, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E se ficar dúvida, podem recorrer a mim. Não tem nenhum problema, sou professor de vocês, estou à disposição. Como eu sempre falo, demora a responder, mas uma hora eu respondo. Então, pode perguntar, pode participar. E aqui eu botei rapidinho também um dos nossos deveres como um profissional confeiteiro, né? Que nós chamamos de dever de ser dinâmico, definir os nossos objetivos de metas claras e factíveis. No caso, esse momento que é o ideal também, já que a gente está em casa, um pouco ocioso, a gente tem que traçar nossas metas mesmo, fazer os nossos ajustes interpessoais, trabalhar com resolução de conflitos, no caso, futuramente, ou até mesmo dentro da sua casa. Um bom confeiteiro também tem que ter boas relações com o líder, no caso, tanto no trabalho quanto com pessoas quando a gente está trabalhando, porque é muito difícil lidar com pessoas em algumas das situações, algumas das vezes. Então a gente tem que ter sempre esse ponderamento. É muito importante sempre estar lembrando disso. Que é criativo, eu acho que tipo, nosso dever de confeiteiro é ser criativo. Toda vez que eu abro esse grupo que tem um bolo novo, que tem uma torta nova, eu fico, meu Deus do céu, essas mulheres vão longe, essas pessoas vão longe com a criatividade também. Acho que eu fico muito contente de ver isso, o crescimento de vocês, o crescimento da gente. E uma coisa também que a gente tem que ter muito, sempre, 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 é ter disposição para estudar e aprender sempre. A gente nunca sabe de tudo, a gente sempre tem que estar disposto a aprender. Ter disposição para trabalhar também, que isso é uma garra muito de vocês, eu sempre via isso em vocês, até mesmo na cozinha. Se é para trabalhar, vocês estão ali, sempre, sempre, sempre.
Saber eu aprender a trabalhar em ambientes mudados por estresse, buscar conhecimento, motivar-se, ser motivador também. Sabe trabalhar em equipe, e sucesso e insucesso são de todos, não apenas de um. Então, se a gente está em conjunto na nossa aula, na nossa vida, se uma pessoa que está ali do nosso lado não está bem, eu realmente também não estou bem, porque o sucesso não é só de um, o sucesso é de todos. E a gente tem que ter sempre o pé no chão, como eu sempre falei. A gente tem que ser humilde também, saber de onde a gente veio, para onde a gente vai. Isso é uma das nossas melhores qualidades. Ter o pé no chão, ser humilde, que a gente consegue conquistar o mundo lá fora. Isso aqui, agradecimento também novamente. E aí, se ficar alguma dúvida, eu estou aqui para falar. Eu vou postar agora, posteriormente, agora mesmo, que senão eu acabo esquecendo também, o desafio dessa semana, a tarefinha de casa, para a gente reproduzir uma brisée, tanto doce quanto salgada, pelo menos uma das duas, porque essa semana só teve torta de limão, torta de chocolate, que deveriam estar muito gostosas, né, cada uma delas. Mas essa semana a gente explorar um pouquinho mais dessas massas. No caso, eu vi que a maioria fez mais foi sucrete, no caso era levando o doce, né? Essa semana o desafio vai ser um pouquinho maior. E aí semana que vem a gente entra com cookies e geleias. E até mesmo petit four. Semana que vem eu vou falar dos petit fours, mas geralmente essas massinhas também dá pra gente trabalhar com petit four. Que no caso é sobremesa em pequena porção. No caso é o finger food, que é comida de dedo. No caso, que são pequenas porções, petiscos, aperitivos, que tem vários nomes. Então, essas massinhas também dá pra gente fazer biscoitinho, dá pra gente fazer torta, dá pra gente fazer base salgada, dá pra gente fazer tartelete, dá pra gente fazer assim, infinidade de coisas. Infinidade de coisas com essas três massinhas. Então, super versáteis, como eu falei, a aula hoje. Tem alguma coisa a falar? Ian, você tem alguma coisa a acrescentar também? Ian? Oi, professor, é porque tinha travado aqui. Não, Alguma coisa... e é isto, né? O que a gente tem para passar. É só a gente focar realmente na questão dos cuidados, né, a ser tomado para quem está fazendo entrega, para quem está fazendo produções. Não deixar de trabalhar com entrega, né? Quem ainda não trabalha com isso, começar a trabalhar, porque esse é um período que está necessitando, né, de ter entregas, então exige um esforço. Ontem eu estava dando uma palestra sobre atendimento e vendas e foi muito produtiva, porque nessa palestra eu falava sobre técnicas que a gente precisa ter nesse momento, né? E a área da gastronomia, ela conta com aplicativos que são muito favoráveis. O iFood, o Uber Eats, né? O Rappi. Então, a gente tem que se adaptar a essas mudanças para que a gente possa continuar trabalhando, continuar recebendo pelo nosso trabalho. Senão, o que é que vai acontecer? Vai haver uma diminuição muito grande e pode haver uma frustração. Então, é importante analisar tudo isso para que não tenha nenhum problema, né? E permanecer sempre na ativa, né? O nosso cliente ele só vai lembrar da gente se a gente lembrar dele. Então, mandar uma mensagem para o cliente, conversar com o cliente, saber se está tudo bem, faz total diferença, tá? Com certeza. Até porque hoje os estabelecimentos estão funcionando com só a base de delivery. E, assim, o bom é que agora tá todo mundo, pelo menos, está sendo empático. Tá querendo realmente ajudar essas pessoas que, no caso, sobrevivem de produção em casa, né? No caso, até mesmo eu, quando fui fazer a Páscoa, muita gente ajudava e muita gente atrás, justamente por conta desse momento. E se realmente você não trabalhar com entrega, não trabalhar com delivery, não rola, porque ninguém está saindo de casa. E hoje, até mesmo lá no meu trabalho, a gente só tá por conta do delivery. E vários outros restaurantes hoje só ainda se mantêm de pé de portas abertas por conta do delivery. Então, meninas, foquem nisso que o Ian falou. É muito válido, é super importante ver uma forma de trabalhar com isso. O Rappi ou iFood, Uber Eats, tem várias plataformas digitais, vê direitinho, mas também não sai assinando um contrato sem ler, sem nada, não. Vê se realmente vale a pena, ou até mesmo contrata aquela pessoa que mora perto de você, que está também parado por conta da quarentena,
Pega essa pessoa, conversa com essa pessoa, fecha um valor com ela e faz as suas entregas. Trabalha no Instagram também, como eu já tinha falado para vocês, que o importante também é focar no Instagram, porque é um mecanismo hoje em dia que é muito importante para quem trabalha com confeitaria, com gastronomia, porque é muita divulgação lá e todo mundo vai se ajudando e dá muito certo. Então, isso que o Ian falou é muito, muito, muito válido e super importante. Então, vamos pensar um pouquinho nisso também, nessa quarentena e não parar, porque você é importante exatamente fazer isso, sabe? E também é entender que esse é um momento de trabalhar de outras formas, né? Trabalhar de formas diferentes. Ter uma rede de contatos, postar o seu serviço em grupos de Facebook, fazer uma página no Facebook, cadastrar o seu negócio no Google Maps, sabe? Reagir diante dessa situação, porque se a gente não se adaptar diante do que a gente está vivendo, a gente vai ficar para trás. O mundo ele é feito de adaptação. Então, é o momento realmente de se adaptar, de utilizar essas ferramentas. Às vezes, a gente foca tanto no Instagram, que a gente esquece das outras ferramentas que tem, né? E aí, quem tem pouco seguidor no Instagram, tem outras ferramentas que também vêm ajudar e que não pode deixar, como publicação em grupos, grupo de festa, grupos de eventos, né? Porque, mas está acontecendo festa? Está acontecendo festa. Está acontecendo festa na família, né? E a família precisa encomendar um bolo, precisa encomendar salgado, né? E a quem ela vai encomendar? A quem está sendo visto naquele momento, né? Então, é importante analisar cada situação, tá bom? Muito bem. Minha já acrescentou Dani. Você tem alguma dúvida? Você quer falar alguma coisa? Oi, bom dia, Lúcia. Bom dia, as meninas, vocês estão me ouvindo? Moisés, voltando só na massa aqui que a gente vai fazer. Qual é o recheio que usa nela, assim? Porque quando a gente está aí, né, a gente vê, né? E só aqui pela apostila não dá para saber. No caso, a brisée, como eu falei para vocês, ela é a que pode ser parte salgada. Então, com a brisée, vocês conseguem fazer uma torta, não torta de frango aquela fechada, mas a torta de frango, tipo, com ela aberta, como vocês fizeram essa semana. Algumas pessoas fizeram, tipo, o recheio aberto. Fazer uma torta de frango, fazer uma quiche também, que vocês aprenderam com o professor Felipe. Fazer também uma doce, mas aí mudar um pouco mais, explorar um pouco mais também vocês. Não fazer só de limão e não só de chocolate, que é muito bacana também, que é muito gostoso também. Mas fazer algo mais diferente, fazer um recheio de cheesecake com essa base. Dá para usar essa base brisée e fazer um cheesecake. Dá para fazer biscoitos com ela também, biscoito salgado com a brisée, biscoitinho recheado, dá para fazer aquelas. Aqui na apostila tá dizendo o petit four com docinho de goiaba, que é aquele biscoitinho que bota o docinho de goiaba em cima. Pode fazer essa também, porque no caso, doce de goiaba ele já é muito doce. Então a gente usa a brisée, que ela não vai açúcar. A gente sempre trabalhando com isso, sabe? Te dei um norte maior? Ou quer que eu fale mais? Oi? Eu te expliquei mais ou menos, ou você quer que eu explique mais? Não, tá, tudo beleza. É porque a que eu fiz foi a Flora, né? Entendeu? Uhum. Aí, eu não sei se é porque o ovo que eu tinha aqui, eles são bem grandes. Aí ela ficou mole, acho que ela ficou igual a da Lúcia. Aí eu tive que acrescentar mais um pouco de farinha. Mas ficou dura, tipo dura? Não, ela ficou mole demais, porque ele pede um ovo inteiro e uma gema, né? Mas aí também é porque às vezes o ovo tá pequeno, às vezes o ovo tá grande, né? Isso, Mas eu aí, acho como eu que falei era. também, na brisée, o importante também é usar um pouco os ingredientes gelados. Isso era cada uma das suas características, mas também é válido usar nas outras também. Porque onde a gente mora é muito quente, é muito quente. A gente pega a quali que já é um pouco mais líquida e a gente vai trabalhar com ela, vira só água praticamente. E ainda tem que acrescentar mais líquido, do caso do ovo e a gema. E aí ela realmente vai ficar mole. E aí a gente acerta um pouquinho com farinha. Mas se a gente for usar muita quantidade, não vamos trabalhar com farinha de trigo, porque a farinha de trigo vai deixar a nossa massa mais pesada. Então a gente vai trabalhar com maisena ou amido de milho, que no caso é a mesma coisa.
né? E aí, em vez da gente ficar atacando farinha de trigo, a gente bota um pouquinho de maisena, que aí ela já vai dar toda a estrutura aqui, esse monte de farinha que entra na receita. Ah, essa manteiga aqui, aí eu posso usar qual é? Como eu falei no grupo, eu prefiro não usar, porque a qual eu acho ela muito líquida. Aí você falou que eu esqueci o nome. Tem as outras, tem a Adeline, tem a Primor, tem A delinha é muito boa. elas não conferem tanto sabor, sabe? Gente? Até mesmo em algumas receitas dá até pra gente usar o óleo. Na caso, essas patê aqui, não, porque tem que usar manteiga para dar sabor. Mas essa Adeline, eu acho ela bem neutra, porque não dá tanto gosto de margarina em si. Se puder usar manteiga, ok. Manteiga é mais caro, mas se puder usar manteiga, melhor ainda. Mas se não, pode usar margarina também, tranquilo. Eu não gosto da Qualy porque eu acho que a Qualy é muito líquida. Mas tem gente que adora trabalhar com a Qualy, pô, como deve ser líquida, mas eu não gosto tanto. Para mim, deixar a receita mais mole. E aí, querendo ou não, tem que acrescentar um pouco mais de farinha. Que aí já vai mudar também a minha receita, né? Vai deixar um pouco mais dura, como o da Lúcia ficou, que ela acha. Professor, a textura do meu, eu só consegui comer ontem. A textura do meu, ele ficou como um biscoito de champanhe, sabe? Ah, é? Sério, assim, como se airada. Quebra. Ficou airada dentro. Eu acho que pelo Aerada quebradíssima. Você fez É. com a prova também? Não, eu fiz com a sablé, só que aí eu usei a massa com fermento. E aí É verdade, verdade. Bacana, viu? tinha aquele problema lá. Só que não fica ruim, ela desmancha na boca. Mas ela parece assim, um biscoito de champanhe. Não, Eu mas vou ficou bacana. Ficou bacana. Eu gostei do seu resultado, mesmo sem ter provado, eu gostei do jeito da referência que você deu, no caso do biscoito de champanhe, né? Que aí você usou a farinha com fermento e teve que acrescentar mais farinha também, né? Por conta da margarina. Mas bacana, que bom que deu certo. Mas você fez biscoitos, né? Então você não fez uma torta. Ou você fez a torta? Eu fiz a torta. Ah, foi verdade, fez a torta. Lembrei Fiz agora. a torta. Mas bacana, viu, Lúcia? De verdade. Gostei. Hã? Como é? Gostei. Eu gostei Sim. de saber que ficou nesse jeito. Um errado que deu certo. Ficou bom. Ficou. Eu achei que ia ficar duro de cortar, mas não ficou, não. E a textura. Eu só preciso melhorar. Você chegou um pouquinho depois, mas aí, como eu tava falando, nessa aula foi bem tranquila, foi bem rapidinha. Foi mesmo só para explicar um pouco mais as três massas, né? Eu botei patê, mas patê é a mesma coisa de massa. Patê brisa e açúcar e a prova. Depois você dá uma olhadinha. Se surgir alguma dúvida, pode falar, tá? Não, sacane, pode perguntar mesmo. Se eu demorar a responder 1 hora, eu respondo. Mas pode perguntar, viu, Lúcia? Certo, beleza. E a aula tá bem rapidinho também, só explicando realmente as três massas. Gente, qualquer vocês estão me dúvida, ouvindo? Tô. Eu acredito, né, pelo pouco que eu conheço de confeitaria, essas massas, elas são massas muito parecidas com aquela massa da tartelete, né? É a massa da tartelete. E os recheios, como a Zeni perguntou, né, o que colocar como recheio, são recheios que sejam leves, recheios que não sejam secos, porque a massa, ela já é uma massa que por si ela é seca, né? Ela é uma massa que ela é crocante. Então, se você colocar uma massa seca com um recheio seco, automaticamente vai ficar uma coisa grosseira, né, no paladar. Então, recheios cremosos, recheios assim que dê uma intensidade no paladar, né, vai gerar essa grande diferença. Por exemplo, você vai fazer uma frola, né? Acho que é a frola. Você faz a frola é a doce, Moisés? Você faz a açúcar é a mais docinha, mas a frola também vai açúcar. Você faz a frola, aí você faz a massa frola e você pega uma caixa de leite condensado e coloca assim, o sumo de 2,5 limões. Você cria ali um creme de limão, você coloca por cima e aí coloca raspas de limão, fica uma patê frola de limão. Entendeu? Tá ouvindo, Euseni?
Pronto, então fica ali uma torta de limão que fica agradável, porque tem uma massa seca e um creme, né? Um creme. E pela massa ser docinha, o creme ele ser meio azedo, vai gerar uma combinação e não vai se tornar enjoento. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado, né? Eu vi que a Lúcia, ela fez uma de chocolate, né? E ficou linda, 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 linda de chocolate. Só que a gente tem que tomar cuidado como é que a gente vai, né, usar a massa, porque se a massa ela fica doce e em cima dela tem mais doce, aí fica muito enjoento. Então tem que ter esse equilíbrio para não haver esse problema. Lá na igreja que eu frequento, teve uma vez que a gente teve um evento e eu fiz uma torta, né, dessas, e eu fiz uma de chocolate. E foi muito engraçado que a única massa que eu sabia era a massa de quiche. Então eu peguei uma massa de quiche, né, salgadinha e coloquei chocolate. E ficou assim incrível, com uma delícia. Professor, não faça essa cara para mim. Ficou maravilhoso, porque não ficou enjoento. Ficou uma massa levemente salgada com o gosto do doce. Então ficou muito saboroso, mas não façam isso em casa, eu não indico, tá? Foi apenas para eu me socorrer. Mas é exatamente isso, é vocês terem esse contraste para não haver, para não ficar enjoativo. Porque a pior coisa do mundo é a gente comer um doce que a gente só consegue dar uma mordida e depois a gente não consegue mais comer. É sempre trabalhando com equilíbrio direitinho em relação a sabor. Ó, uma coisa também que vocês podem fazer uma geleia de maracujá, fazer uma geleia de morango, essas coisas também que todo mundo tem em casa. Morango não, né? Mas maracujá a gente consegue ainda comprar, fazer uma geleiazinha. Eu sou apaixonado por recheio que tem geleia, então sou suspeito a falar. Mas fazer esse creme que o Ian falou também, que é super versátil, super fácil também, que é só o sumo do limão com o leite condensado. E aí vai dar uma acidez bacana. Mas a maioria delas já fizeram torta de limão essa semana. Não quero mais torta de limão essa semana. Tá bom. Nem chocolate. Quero outras coisas agora. Quero outras coisas. Um caramelo salgado. Quero o que mais? Quero outras coisas. Professor, tô ouvindo nada. Tá me ouvindo? Professor, Agora. o senhor pode repetir? Tá cortando tudo. Mas agora tá ouvindo? Não, ainda tá cortando. Ah, meu Deus. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tá melhor do que antes, mas ainda Eu estava cortando. dizendo que essa semana não vou querer mais torta de limão nem de chocolate. Vou querer umas coisas diferentes aí. Vou deixar com a criatividade de vocês. Não tô ouvindo. Uma compota de maracujá, um doce de goiaba, um doce de leite feito, né? Doce de leite comprado não. Um creme de ninho, não sei. Vai com você. A Silvanira fez de banana caramelizada. Ó, ela usou um pouquinho mais. Vocês também podem usar também. Fazer umas maçãs caramelizadas, maçã verde e tal. Dar uma brincada legal. Então, vou deixar com vocês, colocar lá, porque senão eu acabo que esqueço. Se surgir alguma dúvida depois que vocês assistirem o vídeo, tá? Tô aqui, qualquer coisa, podem me procurar, viu? E há mais alguma coisa a acrescentar? Não, professora, é só isso mesmo. Então, gente, um beijão, viu? Qualquer coisa eu tô por aqui, podem me procurar, tô à disposição de vocês. E é isso, bom final de semana. Uma boa semana de produção, uma boa semana de vendas também, para quem esteja vendendo. Tratem de fazer uma divulgação bacana de vocês. Me mandem também que eu divulgo no Instagram, mas não só no Instagram. Usem nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. E não parem de produzir, não parem de vender, tá? Qualquer coisa, estou por aqui, qualquer dúvida. E é isso. Um beijão do prof. E até mais, viu? Beijo.